Olá, olá, querida, bom dia. Como você está? Como estamos nesse sábado? Tudo bem? Que bom. Vim aqui trazer algumas considerações astrais, do momento. A gente, tudo bem. Quer dizer, tudo bem em processo, né? Todo mundo está em processo. Acho que todo mundo, como seres humanos, né, a gente passa pelos altos e baixos, e especialmente frente a uma situação como essa. Eu vim trazer um recado astrológico que é o compartilhar de uma reflexão, que não é nova, não é novidade, né? Eu acho até interessante que muitas pessoas, eu recebi algumas mensagens, né, de umas pessoas falando assim: nossa, mas os astrólogos, você não sabia que isso ia acontecer? Os astrólogos não previram isso? Gente, o que a gente mais faz, né, como astrólogos, é estudar a influência dos planetas que têm suas consciências, seus arquétipos, suas energias e como elas influenciam a gente aqui na Terra. E claro que os planetas eles têm um tempo, né, de duração dessa influência. Então, para nós astrólogos, não era uma novidade isso que está acontecendo. Claro que a gente não conseguia prever que seria dessa forma, com um coronavírus, um Covid-19. Mas a gente estava falando aí há muito tempo da grande conjunção de Capricórnio, que ia trazer uma mudança profunda, uma transformação dos sistemas e estruturas da sociedade, da organização e do ordenamento político, social. A gente cantou a bola há 2 anos atrás, quando o Urano entrou em Touro. Olha, pelos próximos quase 8 anos, a gente vai ter uma revolução, né? Uma mudança abrupta, inesperada, uma necessidade de liberação, libertação e revolução na nossa relação com a economia, as finanças, o trabalho, o prazer, a nutrição, a produção, o que a gente se nutre, a nossa relação com a alimentação, né, com o que a terra fornece, a nossa mudança em relação ao consumo. E a gente entende que nesse momento a nossa sociedade ela está baseada, ela funciona, a base dela, a raiz, está fundamentada, né, na economia. A economia gira o mundo, a economia dita o mundo. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque a intenção do nosso bate-papo hoje é eu compartilhar algumas reflexões, especialmente com o efeito dessa lua em touro. A gente está com a lua em touro até hoje à noite, quando às 22 e, e 38, quase 11 horas da noite, ela vai ingressar em Gêmeos. Então a gente está nesses últimos dias, hoje, com essas reflexões taurinas. E eu tava tomando meu café da manhã, né? Que não é uma novidade, que é uma frutinha com granola, com leite vegano, né? Leite de arroz ou esse é leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanhas, enfim. Então, assim, para dizer que não era nenhuma novidade o que está acontecendo. Qualquer pessoa que. Eu falo sim, Carol, sejam bem-vindos todos. Qualquer pessoa que estava minimamente sintonizado, conectado, alinhado com o universo, né? Sem estar em separação nos últimos anos, quem estava conectado com o estudo da astrologia, que é a influência celeste
na Terra sabia. Gente, olha, há anos, né, no meu despertar da consciência, eu precisei fazer mudanças nos meus hábitos, na minha vida pessoal. Porque eu sabia que as mudanças dos meus hábitos pessoais, eles repercutiriam, recairiam, eles teriam um efeito a médio e longo prazo na vida do próximo, né? Isso é o que a gente chama de compaixão. É quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente anula, né, os nossos desejos. A gente está com uma lua em touro, desejos e quereres vaidosos, egoístas, individualistas, porque a gente percebe que tem um todo maior em volta, porque a gente consegue enxergar o próximo, né? Então, o touro, ele é um signo que é onde a lua está hoje, do lado de Urano, que eu estava falando aqui para vocês antes de alguns entrarem. A gente está cantando a bola, né, dessa mudança planetária, não é de ontem, nem de hoje, é de décadas atrás, né? Quem estuda astrologia está falando isso há muito tempo. Nossa, grande conjunção de Capricórnio, o evento planetário mais esperado do século, né? O momento de transição planetária. O que é uma transição? Transição é uma travessia, é uma mudança de um status quo para um novo estado. Transição é uma palavra que reflete muito o Urano, que está em touro nesse momento. Então, transição e Urano, eles falam, nada mais será como antes. Não adianta se apegar, resistir às velhas estruturas de ser. E como a gente vive, até agora vivemos, numa estrutura de ser baseada no capitalismo que conecta o nosso ser ao ter, não adianta se apegar ao ser e ao ter nesse momento. Porque essa transição, ela está trazendo uma mudança da raiz profunda para que a gente realmente encontre o ser, a essência, e a partir desse ser essencial, a gente transforme, né, as bases, estruturas, pilares do ter na nossa nova realidade e nova sociedade e novo mundo que nós, como almas encarnadas nesse momento, esperamos para sermos os co-agentes, co-criadores da nova humanidade, né? Oi, queridos! Ai, quanta gente linda! Vagnão! Assisti sua live, hein? Super querido. Tá lá em Portugal? Você tá em Portugal, Vagnão? Como que tá tudo aí, meu querido? Vagnão trazendo a energia sagitariana, ele é mega sagitariano, da música, DJ, da festa. Vamos em breve bailar juntos, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, além de tudo que estamos conversando, não é? Hoje e sempre, porque a gente está aqui nesse canal, o canal da Bellatrix serve como a missão desse canal é ser um difusor da consciência, né? A gente está aqui, ó, usando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso latim há um tempão para que as consciências despertem. Muito bem. Algo que me chamou muito para vir falar com vocês hoje se tem uma palavra que define touro, é valor. Valor, né? Touro é filho de Vênus, assim como Libra. Então, ao que a gente dá valor? Touro é o signo também do prazer, da beleza, do trabalho, do dinheiro. Quanto que os nossos valores estão distorcidos? Touro é o signo da nutrição. E a gente entendeu, na nossa errônea concepção distorcida de ser e ter, que é mais valioso ter coisas materiais, o supérfluo, o fútil,
Às vezes a gente dá mais valor à matéria do que outras coisas que não são coisas e que não têm preço, são imensuráveis. Então, por exemplo, a vida, ela não tem um preço, ela tem um valor universal, um valor que não se precifica, que não se mensura, né? Toda vida tem o seu valor, que é igual para todos. Outra coisa que a gente não pode mensurar são os valores e as virtudes. A gente não consegue mensurar e valorizar, ou melhor, valorizar não, desculpa, valorar. A gente não consegue mensurar e valorar a paz, o amor, a saúde, a alegria, a amizade. A gente não consegue valorar e mensurar a liberdade, o afeto. Então, esse é o momento de transição planetária, de transição de conscientização, para que a gente repense, reavalie e, por consequência, modifique, porque todo mundo vai precisar mudar, isso a gente está cansado de ouvir e de falar. Todo mundo vai precisar mudar em algum ponto. Todo mundo vai precisar sair da zona de conforto, todo mundo vai precisar sair, né, do mais do mesmo e fazer diferente. Não tem para onde fugir, porque mesmo que a quarentena passe, mesmo que o Covid seja curado mundialmente, nada mais será como antes. Por quê? Porque o que está acontecendo agora, né, toda ação tem uma reação, toda ação tem um efeito. O que a gente está passando agora já está tendo um efeito, uma repercussão. A gente vai ver as consequências, os resultados, né? Da mesma forma que essa é uma situação que a gente está colhendo como resultado das nossas ações passadas, e a gente precisa lidar com isso com maturidade, responsabilidade, serenidade, entendendo, né, que a gente está colhendo o que a gente plantou como inconsciência coletiva humana, ancestral, milenar, e cabe a nós, aqui e agora, plantar as novas sementes para o futuro ser diferente. Só que os efeitos do que a gente está passando agora, eles vão repercutir a médio e longo prazo. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda que a gente está, sim, numa terceira guerra mundial. E ela vem sob uma nova roupagem e conotação. As guerras, elas não são mais só feitas de armas. Nunca foram, na verdade. A nossa associação ao conceito de guerra, né, que o Sol está em Áries, o bélico, né, os conflitos, elas estavam muito errôneas, né, direcionadas apenas a tanques de guerra, armas militares, bombas nucleares. E a gente precisa entender que a guerra é muito mais sutil, é muito mais etérea, como o próprio vírus do corona. A guerra é um conflito da separação, da rejeição, da exclusão, do preconceito, da não aceitação do outro. É o corona em si, né, na sua essência. Qual é o preço? A gente não está com uma lua em touro? Qual é o preço que a gente está pagando? O preço que todos nós estamos pagando como humanidade, como purificadores de um karma ancestral, milenar, coletivo, dimensional, quântico nesse momento, a gente está pagando o preço, né, da reflexão e mudança da nossa relação com os valores que são imensuráveis e imprecificáveis.
Então, a gente está isolado e a gente está entendendo a dimensão do preço que se paga quando a gente não valoriza as trocas afetivas, a troca humana, a troca de afeto, quando a gente gera preconceito, quando a gente aponta e acusa o outro, quando a gente não aceita, quando a gente faz bullying, quando a gente exclui, quando a gente rejeita, né? Quando a gente não consegue se flexibilizar para aceitar as diferenças e compreender a beleza da diversidade que gera a unidade. Então, há um preço muito alto que a gente está pagando nesse momento, que por um lado, a era de Aquário, junto com a tecnologia, vem nos amortecer, vem nos ajudar a gente a lidar com essa crise planetária, com essa terceira guerra mundial, vem nos ajudar a diminuir, dissolver as fronteiras geográficas e a gente poder continuar perpetuando aquilo que é essencial, condição sine qua non para a estrutura e manutenção da nutrição humana, que são as trocas afetivas. Porque o ser humano, ele não é um mineral, ele não é uma pedra. Ele é um ser que nasceu para trocar. O ser humano só vive em grupo, em comunidade, né? O ser humano, ele precisa das trocas humanas. E o quanto a gente não soube até hoje valorizar e atuar saudável e positivamente nessa troca das relações. Né? Desde que a humanidade a gente está em guerra. É guerra por sobrevivência, é guerra por comida, é guerra por religião, é guerra pelo ponto de vista, é guerra por território, é guerra por família, é guerra por poder. Então, quando que isso vai cessar? O que precisa acontecer mais para a gente parar, para a gente mudar, para a gente abrir o nosso cardíaco, que está em pleno processo coletivo nesse momento de ascensão, de abertura, para que a compaixão possa passar por nós como canais, a compaixão, a humildade, a aceitação, o perdão, né? Então, eu estava nas minhas reflexões matinais hoje, né? Porque eu, por exemplo, estou aqui num apartamento que não tem varanda e faz, acho que 15 dias que eu não vejo o sol, que eu não sinto o sol. Eu posso até ver da janela, mas eu não sinto o sol tocar a minha pele. Eu sou uma pessoa extremamente solar. Sim, o que me nutre é conectar com o meu sol interior, né? Mas, nesse momento, a gente precisa da matéria, né, do âmbito terreno para a gente se nutrir também. Então, eu estou tentando comer alimentos amarelos, focalizar, mentalizar, né, frequências solares, luminosas. Mas eu olho da janela, às vezes eu falo, cara, tudo que eu queria era 5 minutos no sol. Então, realmente, estamos em cárcere privado, estamos privados, cárcere privado, estamos privados de algo que é essencial para o restabelecimento, para a nutrição da nossa vida como seres humanos. E ao mesmo tempo, né, cara, eu agradeço por estar aqui. Eu tenho uma casa, eu tô com comida, eu tô podendo trabalhar online. Mas eu acho que a reflexão que eu quero trazer tem algumas coisas que não compensam outras coisas.
E tem algumas coisas que, por mais que a gente se esquive, a gente precisa compreender o valor, né? A vida, o sol, a natureza, a terra, a felicidade, ela só é real compartilhada. É verdade. Então a gente está tendo a internet, a tecnologia, como meio de substituição afetiva. A gente está conseguindo manter as trocas de forma cibernética. Só que isso é um paliativo. Isso não supre a demanda natural essencial do homem, que é, né, toda a parte da lua taurina hoje. O touro, ele é o primeiro signo de terra e ele está ligado à sensorialidade. A sensorialidade vem dos nossos sentidos. Os nossos sentidos não são as nossas emoções, nem os nossos sentimentos. Os nossos sentidos são o olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão. O quanto que isso está comprometido nesse momento? O quanto que as pessoas, né, que estão doentes nos hospitais pelo coronavírus, que estão até pacientes terminais, as pessoas que faleceram e que não puderam se despedir dos seus entes queridos, né, que tiveram que se despedir aqui, que nem a gente, do celular, com tubo, né? Então, caramba, interessante, porque touro é um signo, né, oposto complementar de escorpião, é o eixo da vida, é o eixo que fala da vida, né? O Áries também fala da vida, é energia vital, criativa, sexual, e o touro escorpião também. E o quanto que que preço que a gente vai ter que pagar, né? Que nós já estamos pagando. Porque se a gente parar para refletir juntos e pensar, caramba, né? Como eu disse no começo, isso não é uma novidade. Isso não é uma novidade. Quem não tinha percebido, né, se dado conta que o nosso planeta, nossa casa estava doente até agora, tava em La La Land, né? Tava lá no País das Maravilhas, nos alucinógenos. Porque eu acho que é muito difícil, é muito desafiador para as pessoas que têm uma compaixão, que têm uma visão, né? Que conseguem enxergar para além do plano mundano, essas pessoas terem que lidar com o mundo mundano. Porque como que você se mantém saudável no mundo doente? Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu fiz todas as transições que eu fiz, né, que me trouxeram até aqui hoje, mudança de hábito alimentar, mudança de escolha de moradia, mudança de escolha de transporte, mudança de escolha profissional, mudança de escolha financeira. Todas as escolhas que eu fiz em prol de uma mudança que eu senti dentro do meu coração, da minha compaixão pelo planeta Terra, que acarretariam a médio e longo prazo um efeito sobre a humanidade, né? Claro que elas tiveram um preço, elas me custaram. Só que é isso, o que tem preço e o que tem valor, né? Eu posso ser idealista, eu posso ser utópica, mas eu prefiro me manter algo que é muito taurino, que é fiel aos meus valores e princípios, a minha verdade. Entendendo que a minha verdade é a minha essência. Sentindo que a minha essência é o amor. E o amor, ele não exclui ninguém. Tá todo mundo incluído no amor. Né? Pois olha só as pessoas falando aqui, né?
Só de pensar nessas pessoas se despedindo por tela de celular, já começo a chorar, muito triste. Eu também, Carol. Eu fico com o coração do tamanho de uma azeitona, né? Imagina desencarnar com essa sensação, né? A forma que a gente desencarna, ela diz muito sobre o trauma que a gente vai trazer para a próxima encarnação e a gente vai precisar trabalhar em outras dimensões. Quem falece assassinado, né, com tiro, de forma traumática, isso é uma forma traumática de desencarnar. E olha, a gente está no final do momento dos trânsitos do eixo de eclipses Capricórnio-Câncer. Né? Já falei aqui para vocês, o Capricórnio rege os idosos, as raízes, né? O antigo. E os idosos estão sendo os mais atingidos, embora não sejam só eles. E o nó do norte em Câncer fala do cuidado, da proteção, do afeto, da nutrição, do acolhimento, do nosso aspecto maternal. E o quanto que a gente está, né, lidando com essa ferida nesse momento. A gente está purificando essa ferida de Câncer e Capricórnio. As estruturas, né, as bases estruturais da sociedade, os pilares vinculados à política, ao patriarcado, à economia, ao capitalismo, e a gente está também purificando o Câncer, que é a nossa casa, o nosso lar, entendendo que isso é o nosso corpo físico, touro, isso é o nosso corpo emocional, Câncer, e isso é o nosso planeta Terra, né? A nossa casa mundo. Então, acho que a mensagem de hoje é o compartilhar de uma reflexão, né? Quem tá aí na casa de vocês pedindo delivery, né? Que comida vocês estão comendo? Por quê? Por que eu falei do delivery? Porque a gente está aqui nas mídias sociais, no privilégio das nossas mídias sociais, no privilégio das nossas casas, né? Falando, fiquem em casa quem pode, né? O quanto que a gente está colocando, eu sei que em um determinado nível a economia não pode parar. E que quanto mais a gente fomenta a economia dos pequenos produtores, melhor, né, para todo mundo. Mas quantas pessoas a gente está colocando em risco num condicionamento, né, do mundo capital que a gente viveu até agora, da desconexão que a gente tem com o nosso próprio alimento, né, da desconexão de parar para preparar um alimento, para preparar uma comida, né, para comer com presença. Por que a gente está robotizado, mecanizado e acostumado e condicionado a, né, se nutrir, se alimentar do que está fora e ficar dependente, terceirizado de alguém de fora que vai nos nutrir, que é a raiz da codependência emocional, que joga para a codependência financeira afetiva. E vai para muitos outros setores, né? Então, a reflexão para hoje é, caramba, deixa eu repensar aqui meus hábitos. Eu preciso pedir comida fora? Né? Eu preciso pôr a vida de alguém em risco para satisfazer o meu prazer? Para satisfazer a minha né, nutrição física? Onde que está a minha nutrição emocional nesse momento? Onde que está fora? Onde que eu estou me entupindo, né, tampando os meus buracos, as minhas carências, os meus vazios, assistindo Netflix sem parar, fazendo, né, a preguiça distorcida, a procrastinação distorcida, que é o fazer. Eu faço tudo, faço muito e não faço nada do que essencialmente, de forma importante, eu preciso fazer. Onde estão as minhas sabotagens? Onde estão os meus boicotes?
né? Por que essa dificuldade de estar com a gente mesmo? E aí é uma mudança de padrão, de condicionamento, porque a gente passou a vida indo para fora, para fora, para fora, para fora, tudo estava fora. O amor estava fora, a religião, o mestre estava fora, o poder estava fora, a nutrição estava no restaurante lá fora, a felicidade estava lá fora, nas relações. Então, por que a gente está sendo intimado a voltar, ficar dentro? Porque é o momento de entrar para dentro, né? De assumir a autorresponsabilidade pelas nossas necessidades físicas, emocionais, porque é uma transição planetária quântica do eu infantil, que é a parte de câncer, né? A criança, não é só a mãe, é a relação mãe-filho. Então, a parte infantil ferida e parar de terceirizar a cura dessa ferida para algo ou alguém fora de si. Então é um momento de, opa, pera, o que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos? O que cabe única e exclusivamente a mim resolver? Que pendências estão em aberto na minha vida que só eu posso organizar e solucionar? Né? Assim como quais são as mágoas, os rancores, os ressentimentos que estão me impedindo de me abrir para trocar, para aceitar o outro como ele é, né? E, gente, né, eu vou repetir aqui. Quem tá aí na sua casa, no conforto do seu lar, assistindo essa live, né, tendo as suas contas pagas, com o seu salário garantido, tá na hora de repensar, né, como vai ser a sua vida e os seus hábitos. Quem tá aí no conforto do seu lar, assistindo Netflix, assistindo essa live, comendo a sua carne, né, o seu se entupindo de açúcar, se amortecendo. Reflitam hoje, nos próximos dias, durante essa quarentena, o que te amortece, o que te entorpece. O eixo touro-escorpião é o eixo dos vícios, é o eixo do sadomasoquismo, é o eixo do prazer, touro, filho de Vênus, vinculado à dor, escorpião. Então, né, é o momento com Urano em Touro de ressignificar a dor, o prazer na dor. Por que a gente se sabota? Né? Por que a gente até hoje viveu, de repente, gastando mais do que recebia? Né? E agora é o momento de ressignificação total da nossa relação com o dinheiro, com o prazer, com as relações. Urano tá em Touro, Touro é regido por Vênus, né? Então, a gente precisa realmente, né, entender que o que a gente faz, pensa, sente, vibra, afeta o outro, né? Não dá mais pra gente ficar com os hábitos egoístas e individualistas. Não dá mais para ficar comendo o que você comia antes, porque isso tem um efeito na natureza. E nós somos a natureza. As queimadas da Amazônia recentes, fora a destruição que a gente sabe desde sempre, né? A derrubada de árvores. Gente, o cerrado, tudo que a gente vê, que a gente sabe, para plantar soja, para cultivar gado, né? A indústria agropecuária, tudo isso vai precisar mudar, gente. Vamos precisar mudar os nossos hábitos alimentares. A gente vai precisar ressignificar a nossa noção de nutrição física, emocional, energética, mental,
ressignificar e mudar os nossos hábitos, o nosso consumo. Há quanto tempo a gente está falando isso? Há quanto tempo? O que mais precisa acontecer além do coronavírus para você mudar seus hábitos? Para você parar e falar, caramba, não dá mais para eu fazer isso. Porque se eu fizer isso, poxa, eu posso estar prejudicando, né, o próximo. E, poxa, prejudicar o próximo, quem vai doer mais, na verdade, é em mim. Porque né, o amor, ele não faz mal a ninguém. Então, se eu me machuco, eu machuco o próximo. E se eu machuco o próximo, eu me machuco também. E o quanto os meus hábitos, as minhas escolhas diárias, as minhas decisões de vida estão machucando o próximo. E a mim mesmo. E o planeta. Porque tá tudo conectado, é tudo a mesma coisa. Somos todos um. Então tá na hora de tomar consciência, né? Tomar consciência mesmo, real, oficial, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Assim, aí você pode falar, caramba, o que me nutre o que me nutre é o que me nutriu até hoje, são esses hábitos. Ok, te nutriu até hoje, mas eram hábitos e nutrições tóxicas, nocivas, doentes, viciadas no sofrimento, no prazer na dor. Você quer continuar? É uma escolha sua. Primeiro eu preciso te falar que não vai dar para continuar. Porque a gente está numa transição quântica planetária de saída do sofrimento. Graças aos deuses e às deusas, né? Então, mesmo que você queira, não vai perdurar muito tempo. Só que ainda assim, se você se resistir, se manter firme, né, nesses hábitos, nessa nutrição errônea, tóxica, distorcida, é muito egoísmo da sua parte. É muito egoísmo, né? É muita falta de consideração, de senso, de noção. Nesse momento da humanidade, você continuar perpetuando formas, né, de ser, de fazer, de se nutrir, que são nocivas ao todo. Então repensem seus hábitos, gente. Repensem seus hábitos. Essa revolução que a gente está passando nesse momento de transição, a base, a essência dessa revolução é a nutrição, o alimento, que vai influenciar total na economia, porque nesse momento a nossa economia mundial, ela gira muito em torno da indústria alimentícia, né? Por quê? Porque se alimentar é vital. Se tem algo que não pode faltar, é a alimentação. E se ela é vital, o que acontece é que o poder distorcido masculino e o patriarcado se apropriaram de uma subsistência, né, de uma fonte vital para gerar lucro. Tudo virou lucro. Tudo virou lucro. Só que a gente está entendendo, a duras penas, que tem coisas que tem preço, tem coisas que têm valor, tem coisas imensuráveis, tem coisas que não se valora, não se precifica, né? De novo, os valores, a saúde, a felicidade, a liberdade, o amor, a amizade, as trocas afetivas, o tempo, a vida, né? Tudo que está na natureza, a gente não pode comprar. E o homem entendeu que ele podia comprar tudo e todos, que ele podia passar por cima de todo mundo para satisfazer o seu bel prazer, para satisfazer a sua fome insaciável, a sua sede
gananciosa, né? A sua sede vaidosa. E a gente está entendendo que a natureza veio e falou assim, né? Por mais abundante e limitada que eu seja como feminino universal, tudo tem um limite. Vocês passaram dos limites, né? Por mais que eu tenha o que dar, porque eu sou uma fonte doadora, né? Giver, eu sou uma nutridora, a gente vai precisar restabelecer o equilíbrio, a harmonia, a justa troca, né, na balança, nos pratos do dar e do receber. E para isso vocês vão precisar aprender a me respeitar. Aprender a me respeitar. Porque eu tô aqui, sustentando e amparando vocês. Não importa o que vocês façam. Eu tô aqui incondicionalmente amando vocês. Mas, como a gente tá batendo na tecla há um tempão, a medicina da nova era é o amor próprio. A Terra tá fazendo isso. Ela falando, chega, eu não posso mais cuidar de vocês se eu não cuidar de mim. Tá insustentável. Tá insustentável. Eu não posso dar, né, dessa forma mais, porque da forma que eu dei até hoje, com um amor distorcido, a forma que eu dei até hoje, né, sendo boazinha, sendo agradadora, colocando os limites bem, né, suaves, avisando, mas não sendo escutada, não deu certo. Não deu certo. Então, ai que endurecer, pero sem perder la ternura, né? E a Terra tá falando isso pra gente. Olha, queridos, deixa eu contar. Se eu fizer assim, ó, vocês morrem. Se eu fizer assim, ó, se eu estalar meus dedinhos, vocês evaporam. Então, menos, né? Humildade para reconhecer a soberania maior da vida, para reconhecer, caramba, né? As coisas não podem ser sempre ou apenas do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tem um tempo, um ritmo, uma ordem maior que rege o equilíbrio, né? E a natureza da vida, que ampara e provê a harmonia da natureza. É um momento de resgate e reconexão com a natureza, né? Isso vai começar por cada um de nós, nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso núcleo, nas nossas relações familiares, afetivas, né? Onde tem guerra na sua família? Onde tem separação? Onde tem exclusão? Onde tem escassez, né? Que é o que a gente está purificando nesse momento, o padrão de escassez de amor. Onde tem escassez de afeto? Olha o preço que a gente está pagando. Dá para pagar o preço que a gente está pagando por não poder trocar um abraço, um carinho, um afeto, por a gente não poder expressar, né, com o nosso tato, olfato, paladar, a troca de expressão afetiva. É importante a gente olhar para isso, porque alguns de vocês podem estar assistindo e falando, mas isso não está acontecendo comigo. Eu tô aqui com o meu companheiro, tô aqui com a minha família, tô aqui com o meu cachorro, tô aqui com o meu gato, e eu tô abraçando eles, e eu tô recebendo troca, nutrição e afeto. Só que tem muita gente que não tá. E tá na hora da gente começar a entender que tudo que a gente tá vivendo, a gente parar e pensar, caramba, como será que outra pessoa tá vivendo isso? Né? Como que será que uma pessoa está desencarnando, né, num hospital na Itália, se sacrificando, deixando de receber o tratamento, escolhendo, não, tudo bem, pode dar o aparelho respiratório para uma pessoa mais jovem. Como que uma pessoa está desencarnando sem dar adeus aos seus entes queridos? Sem receber, né? Os doentes na Itália, eles estão todos entubados e com luvas nas mãos.
Como que é falecer assim, né? Desencarnar assim. Como será que estão as pessoas sozinhas em casa nesse momento? Sem cachorro, sem gato, sem ninguém para trocar pessoalmente. Como será que estão as pessoas nos países que estão começando a lidar com que estão saindo que estão no outono, né? Como que estão as pessoas sozinhas, isoladas, sem trabalhar, sem trocar afeto lá na Escandinávia? Como estão as pessoas nas favelas? Como estão as pessoas nas periferias e nas comunidades carentes? Como estão os presídios? Como estão os asilos? Como estão os manicômios? Como estão os doentes mentais? Como estão as pessoas que dependem de outras pessoas para sobreviver? Como estão os médicos? Como estão os terapeutas, fisioterapeutas, os enfermeiros? Devem estar exauridos. Como estão todos os seres humanos nesse momento que estão sentindo a dor, a dor, a dor, a dor imensurável da solidão, da exclusão, da rejeição, do abandono, do abandono. Como será que é passar por isso? E o que a gente pode fazer? Como a gente pode fazer? Além da gente mudar em nós mesmos os nossos hábitos, o que a gente pode fazer? Ação, solta em Áries. Marte, regente de Áries em Capricórnio. O que a gente pode fazer de forma prática, unidos, para a gente incluir, integrar esses seres, né, num sentimento de pertencimento, num momento tão delicado? Não sei, de repente a gente começar a escrever cartas, né, que nem o Drauzio Varela deu um abraço na transexual, que vocês devem ter visto a reportagem, né, que não recebia uma visita há, acho que 17 anos, algo assim. E aí, depois da reportagem, ela recebeu 300 cartas de uma vez, né? Então, o que a gente está curando nesse momento, de forma sistêmica, é a inclusão, o pertencimento dos excluídos. A gente está indo para a era de Aquário, em que os humilhados serão os exaltados, lembra? E a gente precisa, a era de Aquário, o Aquário é a casa 11, é a casa do pertencimento, que é oposta complementar à casa 5 de Leão, que é o eu sou, em essência. Todas as pessoas da casa 11, né, presídios, casa 11 e 12, presídios, manicômios, os loucos, os desequilibrados, os desajustados, comunidade GLBTQA, né, os órfãos estão lá na casa 11, né? As comunidades excluídas, tipo a África, é um continente completamente excluído. A China representa a exclusão e a rejeição da raça humana. A China e o coronavírus aconteceu na China por ela representar os países que se sentem países representantes de comunas, de seres individuais que se juntam, né? E a China representa essa rejeição, humilhação, inferioridade que os países que se sentem e se acham superiores tratam ela. O coronavírus está vindo representar isso também, né? Pois
Pois é, olha só, a Paula falou aqui. E tem gente que reclama do tédio de ficar em casa. Tédio é não ter o que fazer, só que todos nós temos que fazer nesse momento. É diferente, né? Tem uma linha tênue. Alguns de nós a gente está precisando sair do modus operandi mecanizado, doente de fazer, produzir, produzir, produzir. E fazer e produzir para ter um resultado capital, um lucro, dinheiro no fim do mês. Porque dinheiro revela quem você é. Só que isso caiu já, não tem mais como voltar atrás. Então, queridos, né? Tá com tédio? Poxa, o que eu posso fazer pelo próximo? Será que eu posso escrever uma carta para uma criança que está num orfanato? Será que eu posso escrever uma carta para uma pessoa que está no hospital sozinha, que precisa de uma palavra de apoio, de incentivo, de conforto, né? Esses são os atributos cancerianos, onde o nó do norte está passando e a gente está terminando a leva de eclipses. Como eu dou alento, acolhimento, cuidado, né? Maternagem, proteção, nutrição. O que eu tenho a partir da minha essência para contribuir? Gente, e nesse momento a gente está entendendo que não é só e não é majoritariamente um diploma, um certificado, um status, uma reputação, um carro zero na garagem, um apartamento caríssimo, dinheiro no banco. Porque, de novo, tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Você, essencialmente, fazer algo muito puro do ser humano, que é uma palavra de apoio, de conforto, uma escuta, estar na presença com alguém enquanto você conversa, escutar, né? Você, já que a gente está pagando o preço do isolamento social e do isolamento afetivo, da troca afetiva, o que você pode dizer para o outro que pode confortá-lo? Como você pode fazer uso da sua palavra? A lua vai entrar em Gêmeos hoje à noite. Olha quantas coisas legais. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Peraí. Tenho amigos italianos que são médicos e eles estão desolados com tanta morte na Itália. Cara, eu imagino, assim, eu fico toda arrepiada, assim. Pega toda a minha... Quando eu penso, né? Nessa situação, porque... deve estar realmente, né? E o mais louco é isso, né? Médico, enfermeiro são seres humanos. Quem cuida de quem tá cuidando? Quem cuida de quem cuida, né? É uma grande lição para nós. Depois de tudo isso, a humanidade precisa de uma mudança urgente. Não é depois de tudo isso, Ivana. Não é depois, é agora. É o que eu tô tentando passar de mensagem aqui nesse vídeo. Não é depois. Não é quando as coisas voltarem ao normal, porque elas não vão voltar ao normal, né? Não é quando a gente puder sair na rua de novo, pegar nosso carro, dirigir para o trabalho, e voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes. A mudança é agora. Ela já está acontecendo, né? Depois de tudo isso, a humanidade precisa de uma mudança urgente. Não é depois, é agora. Aí a Carol fala, em menor escala, as crianças que mudaram sua rotina drasticamente e não entendem ainda, porque não pode ir para a escola, sair, ver os avós. É o que eu tô dizendo. Eu falei no começo do vídeo que a gente está vivendo, sim, uma terceira guerra mundial, embora não bélica, no sentido de armas de fogo ou nucleares. E a gente está, sim, passando por um processo traumático. É um trauma que todos nós estamos vivenciando. Ficar privado da nossa liberdade, do nosso movimento, do ir e vir, das trocas afetivas. Tudo isso vai gerar, né, traumas celulares. E a gente vai ter repercussão disso a médio e longo prazo. Talvez um aumento da ansiedade, da depressão, né, doenças pós-traumáticas que podem trazer somatizações físicas inúmeras.
né? Distúrbios psíquicos, psicológicos. Aí vocês falam, na Itália, os adolescentes estão doando tablet para os pacientes em estado grave poderem se despedir de seus familiares pela internet. Pois é, né? Imagina essa situação. Nossa. A Ivana falou, eu digo depois porque muita gente ainda não caiu a ficha, né? Eu já tinha começado a minha mudança há tempos. Pois é, Ivana, estamos juntas, né? Eu acho que se eu tô aqui agora com esse canal, conversando com as pessoas que me seguem, que estão vinculadas a mim de alguma forma, tem uma ressonância, uma frequência, né, de consciência, despertar da consciência e busca, né, por essa ascensão planetária que começa em cada um de nós. Então, muito provavelmente, quem me segue, quem está aqui me ouvindo nesse momento, está aberto a ouvir, porque faz sentido isso, né? E eu acho que assim, nós que já estamos fazendo a nossa parte em algum grau nessa escala, isso não significa que a gente está fazendo o suficiente. Talvez seja o momento da gente sair das nossas zonas de conforto de eu já sou vegetariana, já mudei meu hábito, eu não tenho mais carro, né? Eu não tenho tantas roupas, eu não gasto tanto dinheiro com coisas fúteis, eu ajudo instituições de caridade, etc, etc, etc. Né? Eu oro, eu vibro pelo outro, eu transmito uma palavra de consciência e de amor pro próximo, nas minhas relações próximas, isso e aquilo, enfim, né? Mas e agora? E que mais? Né? Como a gente vai expandir essa atuação? Não que a gente tenha que fazer mais no sentido da compulsão do fazer mais, né? Desse modo, mas como a gente expande? Como a gente alcança, né? Mais? Como que a gente avança um degrau? Porque tem algo. Nós que estamos nessa bolha, é uma bolha privilegiada, seletiva. Nós que estamos nessa bolha de despertar da consciência, como que a gente vai fazer para agora a nossa consciência chegue nos lugares inconscientes, né? Que tem uma resistência para receber o que a gente tem para oferecer. Né? Eu aprendi nas leis sistêmicas, nas ordens da ajuda, que a gente não tem como ficar dando pérola aos porcos, né? Que a gente não... A gente só ajuda quem nos pede ajuda. Mas eu entendo que nesse momento, até isso vai precisar ser ressignificado, né? Que a gente não pode ultrapassar o livre-arbítrio do outro que não quer ser ajudado ou receber. Porque a gente está num momento de calamidade pública. A terra está suplicando e gritando pela ajuda, né? E eu acho que assim, nós temos uma responsabilidade grande e maior nesse momento. Porque se nós estamos despertos, em algum nível, a gente tem o dever e a missão de transmitir e compartilhar isso, né, com o maior número de pessoas possíveis. E aí, dessa forma, né, a gente tem as tecnologias nos ajudando, Instagram, YouTube, Spotify. Gente, o Instagram me avisou que faltam 20 segundos. Queria agradecer a todos vocês. Ia tirar uma cartinha pra gente, um oráculo, mas eu tiro e posto no feed do Insta. Sejamos emanadores da luz, que a gente possa se nutrir no nosso centramento, pra gente se manter elevado, porque a nossa missão é essa. Gratidão.